Programa Um Novo Olhar. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Programa Um Novo Olhar. Um novo olhar. Faz jus ao nome. A gente sempre tem um novo olhar. Porque onde Delmar Franco está, é sempre um novo olhar. Um local diferente. Ela agora está no deserto do Atacama. Ah, já saiu do deserto. Não, já está num outro lugar agora. Encontrou uma paragem, um lugar coberto. Delmar traz para a gente, vocês não veem nos bastidores, assim, paisagens lindíssimas. Ela fica na natureza enquanto ela vem se dirigindo ao programa Um Novo Olhar. Delmar Franco, boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, Alexandra, a todos que estão em sintonia aqui com a Rede Boa Nova, internet, rádio. Que bom estarmos juntos. A Alexandra Gracinella, que está ali ao lado, não tão ao lado, só na telinha, ao lado ali da Delmar, e a tecnologia maravilhosa. Alexandra, tudo bem? Pois é, estou aqui ao seu lado e da Delmar na tela, e muito feliz de estar aqui com você, com a Delmar e com todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa tarde de quarta-feira. Uma alegria imensa. Muito bem, estamos também no Facebook da TV Mundo Maior, lá você pode participar, falar sobre o tema, fazer pergunta, e também no telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011, ou você liga no 2457 5011. Participe também pelo WhatsApp, que é o 99643 3827. E o tema de hoje? Vamos falar de tempo. Esse tempo que não passa, esse tempo de pandemia, quando é que vai acabar? Vamos viver esse tempo aqui até quando? E como? Né? Até quando e como? O tema de hoje: qual a importância do tempo presente? Pois é, porque nós estamos sempre no futuro, porque a gente quer que passe logo tudo isso, então nós já estamos mirando o futuro. Mas qual a importância deste tempo presente? Muitos indivíduos mantêm suas ideias focadas no futuro, assim vão adiando seus projetos, porque estão sempre pensando que quando alcançarem determinado objetivo, serão felizes. Emagrecer, ter uma situação financeira melhor, abrir um negócio, entre tantos outros sonhos. É claro que é natural e positivo desejar ir além, mas é preciso tomar cuidado para não condicionar a felicidade a algo que ainda não tem. Isso impede de desfrutar o poder do agora, que é tão importante. É preciso aproveitar o momento para daí construir o futuro. Delmar Franco, qual a importância do tempo presente diante de tudo isso que nós falamos, né? Do nosso olhar que já está lá no futuro. Você sabe que o nosso cérebro, ele guarda muitas memórias de passado e ansiedades de futuro. Então, poucos de nós vivemos o momento presente. Se a gente for observar, né, isso que você falou, quando uma situação no momento presente está meio angustiante, a gente quer se livrar dela e aí começa a querer que o futuro venha logo. E como muitos estão passando por momentos difíceis, desafiadores, o que acontece? Acontece que, né, essa dificuldade de se ater no momento presente, que é algo muito novo, é um aprendizado novo. E a gente, infelizmente, não aprende isso na escola. Como é que se vive o momento presente? A gente, em casa, ninguém ensina. Então, é importante, sim, que a gente, o mais rápido possível, aprenda esse presente, que é viver o momento presente. Então, é aprendizado. Assim como a gente aprende a ler e escrever, também precisamos aprender a estar no presente. Alexandra. Então, é muito importante a Delmar trouxe duas palavras super importantes quando a gente fala do momento
presente. Um deles é dificuldade, o outro é aprendizado. Então, esse aprendizado ele é constante, porque quando a gente olha, né, o Dalai Lama ele fala, né, que só tem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. É o dia de ontem e o dia de amanhã. E aí ele faz essa pergunta para nós, né, como que o seu dia está começando, como você está passando o seu dia. E o que acontece? Quando a gente olha para o passado é seguro, porque ele já aconteceu. Né? Então, o passado ele gera memórias, ele gera mágoas, tristezas, só que ele já passou. O futuro, quando eu fico pensando muito no futuro, ele gera ansiedade. Só que o momento de ação é o momento presente. Então, como a Delmar trouxe a questão do aprendizado, esse aprendizado é constante, é no dia todo, né? E, bom, eu posso até compartilhar um pouco o que aconteceu aqui no meu dia hoje. Meu dia hoje foi um aprendizado. Esse tema, sempre que agradecer a Thaís, né, que ela nos sugeriu esse tema para o dia de hoje. Então, obrigada, Thaís, que é aí do programa, que nos sugeriu. Já viu um iceberg? Então, o que é um iceberg? É um gelo enorme que fica acima e o restante tudo abaixo do mar. E assim é com o nosso cérebro. A parte do inconsciente guarda todas as nossas memórias passadas. Então, como disse a Ale, além de ser conhecido, o nosso passado, ele também, né, guarda memórias até atávicas para quem acredita. Então, no nosso inconsciente está... E aí é um impulso de ter essa ligação. Então, nós precisamos fazer um esforço, né? Uma força de vontade, por exemplo, ajuda muito nisso, né? Como é que nós colocamos a nossa vontade a serviço de estar presente aqui e agora? Tem um livro que eu gosto bastante, eu sei que fica para o final, mas é bom já trazermos, que é o Poder do Agora. Então você tem esse Poder do Agora, que auxilia bastante, porque muitas vezes nós, por esse condicionamento, né, de estarmos muito no passado, falarmos do passado, pensarmos no passado, ou ansiosos pelo futuro, e como a Lê disse, o passado já foi, o futuro não se viveu, ontem já foi vivido, amanhã ainda não, mas isso é novo. Então, esse livro, ele é uma leitura agradável, é uma leitura amena, então você precisa ir tendo apoios. Para mim, o livro é um grande apoio, é um amigo que você está ali, você pega, lê um pedaço, depois deixa, lê de novo, né? E não se cobrar, porque também, por exemplo, a pessoa descobre isso, então, aí fica com chicote, né? Nossa, lá estou eu pensando no passado de novo, olha eu de novo ansiosa pelo futuro. A ideia não é essa, a ideia é, se observe, né? Sabe ser observador de você mesmo? Nossa, eu estou falando... Nossa, começa a se ouvir, você fala do quê? Eu falo muito do passado, ou eu fico falando muito, não vejo a hora que essa pandemia passe, não aguento mais, se você fica repetindo muito para você mesmo e para os outros, observa o tipo de conversa, observa, é muito importante esse, né? E como a gente falou também, a questão da confiança, né? Às vezes, outro motivo que a gente fala muito do passado é que o medo do desconhecido, a desconfiança do novo, então, pelo menos o que é passado, eu já julguei, eu já aceitei ou não aceitei, mas ficam essas falas. É importante a história, a gente contar, é importante esse passado, mas ele precisa ter um objetivo. Alexandra. Então, Ale, isso que a Delmar está falando, né, da questão da repetição e da confiança é muito importante, porque tem os pensamentos que são repetitivos, né? Então, por exemplo, nesse momento de afastamento social, às vezes você teve uma discussão com um amigo, ou teve uma discussão mesmo em casa com o filho, o marido, e aí tem um momento que é preciso virar a página. Então, né, se a gente teve uma discussão, teve um momento desagradável, tem um momento em que você fala assim, tá bom, então tudo bem, isso aconteceu, quais são os aprendizados que eu tiro com isso, qual que é a minha responsabilidade nessa situação, qual que é a responsabilidade do outro, e aí é importante virar a página, porque senão fica preso, né, nesses sentimentos recorrentes, nesses pensamentos
recorrentes, é como se estivesse remoendo aquilo o tempo todo, né? E aí isso traz sofrimento. A gente sempre fala, né, que na vida a dor é inevitável, às vezes uma perda grande, uma situação difícil, ela traz dor, mas o sofrimento a gente pode sentir ou não, a gente pode começar a olhar para isso de uma forma, qual é o aprendizado, de uma forma positiva, e olhar sempre para qual é o aprendizado. A Delmar falou uma coisa, né, que às vezes não tem gente que chega e só reclama. A gente teve um programa aqui que a gente falou dessa questão das queixas, né, e tem gente que pega fatos da vida, só os negativos, e fica reclamando, e fica falando, né, o tempo todo, né, e fatos do passado. E aí ela traz para o momento presente e ela não consegue viver o momento presente, porque ela está vivendo o passado. E por que, né, Delmar está ali já também, nos baseamos nesse passado para partirmos para o futuro? Talvez, vamos colocar aí uma questão de, eu tive um passado de muito sofrimento, de muitos desafios, e eu olho para esse passado para que eu não estacione, né, ou eu não volte a viver o que eu vivi e eu possa caminhar adiante, atingir esse meu objetivo. Poderia ser por aí também? Exatamente, olhar para o passado quando é positivo. Primeiro, quando eu reconheço e honro esse passado, honro as histórias, reconheço que eu tenho pai, mãe, avós que tiveram histórias. Então, quando eu olho para a vida que atravessou tantas gerações para chegar até mim, chegar até você, esse é um olhar, né, mas é um olhar de gratidão ao passado. Também, quando vem um desafio presente, você olha para o passado para dizer, peraí, será que no passado eu tive alguma situação semelhante e eu já aprendi alguma coisa que pode me ajudar agora? Essa segunda possibilidade de olhar para o passado de uma maneira que ele vai me trazer um alicerce. Um é um alicerce hereditário, transgeracional, ancestral, que traz muita força. E o outro é dos aprendizados. Então, sim, eu olho para o passado, diante de um desafio novo, e vou levantar aqui, puxa, como é que eu me saí bem daquela situação? E aí, pronto, eu já estou abagajado. Mas no presente, sabe aquela sensação que você não vê a hora passar? É a sensação que você está vivendo o momento presente. Aquela sensação que fala, nossa, que você está absorto, que você está fazendo uma coisa que você gosta, que você está numa boa companhia. O tempo passa muito rápido, porque o tempo é psicológico, né? Então, quando você sentir que, nossa, passou rápido, você estava no fluxo, você estava com todos os seus sentidos conectados no aqui e no agora. Por isso que tem aquela música linda, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Alexandra, está explicado por que nas férias passa tudo tão rápido, não é mesmo? É verdade, porque é uma questão de sensação, né? Quando a gente está num curso, quando a gente está nas férias, quando a gente está em algo que é prazeroso, parece que o tempo voa, né? A gente até usa essa expressão, nossa, o tempo voa. Agora, quer ver, gente, para mim, o que demora é quando eu tenho que ir no laboratório fazer um exame. E aí eu olho no relógio, 10 minutos, 15 minutos, parece que é uma eternidade, né? Então, essa relação nossa com o tempo, ela é bastante relativa. E quando a gente fala de tempo, é importante, a Delmar sempre fala, né, aprendi lá aqui com a Delmar, que a vida é um bolo sempre de muitos ingredientes, né? E um dos ingredientes, quando a gente fala de tempo, que é importante, é no que eu invisto o meu tempo, né, ao longo do dia. Né? Então, ontem a gente estava falando bastante, né, do quanto é importante cuidar do físico, da alimentação e do sono, e trazendo aí para o tema que é como me manter no momento presente. Se eu dormir mal, se eu comer mal, né, se eu não tiver uma presença física, eu também não vou estar presente. Então, como eu divido o meu tempo, né, como eu faço assim, a administração do meu tempo ao longo do dia, também é bastante importante. Sabe que a Lê me fez lembrar que um dia desses eu estava observando, na hora do almoço. Então, se você está, já que ela falou em alimentação, né, numa reunião de família, em vez das pessoas estarem saboreando ou falando do almoço, estava falando de comida, de outras comidas de outros lugares do passado.
Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, existe um exercício que é para fazer esse do presente, assim, você fala só do que está acontecendo agora. Então, agora a internet estabilizou, agora atrás de mim é um exercício que você faz assim, uns 2, 3 minutos, vai dando agonia, porque nós não temos o hábito de falar do que está acontecendo, o que eu estou sentindo agora, que sensação, o que eu estou pensando agora, o que está acontecendo agora. Então, de novo, praticar, porque se deixar no automático, imagina essa cena, você comendo, em vez de falar da comida, se estava gostosa, o que era, enfim, coisas relativas àquele momento, não, estava se falando de outras comidas de passado. Então, só para ter uma ideia, quando a Alê falou do tempo e de como é que a gente usa o tempo. Zelmara, agora me diz uma coisa o futuro. Por que a gente tem medo? A gente sofre por antecipação, né? Isso tira o nosso foco do presente também. A gente está falando do passado, nós vamos falar daqui para lá agora. Beleza, eu estabilizei aqui, estou focado no presente, né? Mas eu já estou agora na minha ansiedade com o futuro e já estou sentindo um certo medo. E aí 1000 coisas na cabeça, pode não dar certo. Porque de uma outra vez, lembro que aconteceu isso e aquilo. Aí já pegou um pouquinho do passado, mas mirando o futuro, a gente sente um medo, uma ansiedade e o foco do presente se perde. Pois é, agora vamos para o futuro. No futuro, ainda é uma área do cérebro que não está muito desenvolvida, né? Que é o neocórtex. E aí é onde estão, né, os ideais mais elevados, nós estamos indo para lá, né? Imagina que nós temos um elástico na barriga, 2 elásticos na barriga, um te puxa para trás, que são as nossas tendências de outras vidas, ideias, passado, e outro para o futuro, que nós queremos evoluir, queremos nos conectar com ideais superiores, com valores que nós aprendemos no Evangelho, com o que nós lemos, né, das obras psicografadas por Chico Xavier, então esse é o futuro. Então imagina 2 elásticos, né? Então esse é o movimento, que é o que você falou. Então eu vou falar do futuro, aí falei do passado, é isso o tempo todo, Alexandre. Só que tem 2 teorias, e aí eu não sei se eu vou mais confundir do que ajudar, mas vamos lá, é o seguinte, alguns dizem que nós temos medo do futuro, porque é o medo do desconhecido, diz que todos têm o medo do desconhecido, então, por isso ele gera ansiedade, por isso que as pessoas têm medo, enfim, fantasiam, criam 1000 coisas, tal. Tá, e aí a importância do pensamento para saber o que você cria com o seu pensamento, né? Que o pensamento, existem as formas de pensamento, tudo que existe esteve no pensamento de alguém um dia, enfim. Então, temos essa teoria que agora, muitos acreditam que ninguém tem medo do futuro, porque o futuro não vê. Como é que eu vou ter medo de uma coisa que nem aconteceu? Então, existe uma outra corrente que diz que nós temos medo que o que aconteceu no passado se repita no futuro, que é o que você falou agora. Uhum. E essas 2 teorias, eu prefiro continuar observando, não tenho nenhuma conclusão fechada, mas essas 2 teorias brigam. Quem defende, os que defendem, não, só temos 2 medos, o de cair e o de barulho. O resto é tudo medo aprendido, então medo do futuro não existe, porque nós não vivemos, como é que nós vamos ter medo de uma coisa que nem existe ainda? Uma teoria. A outra, nós temos sim, nós temos medo, porque o medo do desconhecido é inerente e faz parte do ser humano, nós precisamos aprender a lidar com esse medo. Eu prefiro olhar para as 2 e ir observando e meio que testando uma e outra. Uma é certo, isso que você falou naturalmente acontece, né? Vem um desafio, será que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo? Quem já tomou, né, um choque na tomada, olha para as tomadas e fica com medo, né? Outra tomada, aquela tomada nem existe mais, mas você olha para a tomada e assusta. Então essa sim. Agora essa outra, será? E a gente não tem medo porque esse futuro não existe ainda e ele está pronto para ser construído, nós somos co-criadores das estruturas do futuro. Essa é uma crença que eu gosto. Alê, com tudo isso, eu não poderia também estar olhando para alguém próximo a mim
que também teve sua projeção no futuro, de buscar um caminho, e aí não deu certo, e aí já vem esse medo, tipo, mas aí Delmar não deu certo ali não. Gente, ela com todo esse conhecimento já, né, uma experiência e tal, eu começando, ixi, será que vai dar? Será que eu também já não boto esse empecilho no caminho, porque eu vi que no exemplo de alguém que já vem de sucessivas conquistas, mas teve uma que não saiu como queria, e eu falo, poxa, mas se aconteceu com ela, então comigo, o que vai acontecer? Excelente exemplo, Ale, porque eu acho que isso faz parte da vida da gente, a gente está sempre olhando, né, ao redor, né, e observando as experiências das outras pessoas também, mas é importante a gente ter consciência, né, e olhar que as experiências, eu gosto muito dessa frase que a Delmar usou, co-criadores das estruturas do futuro. Então, tudo bem, olhar, ter como aprendizado, ter até como uma precaução, né? Então, é aquela coisa, eu não vou atravessar a rua sem olhar se o farol está fechado os carros, se não vem vindo moto, se não tem nenhum carro atravessando o farol vermelho. Isso é uma cautela, você ser cauteloso. Então, na vida, ter cautela é importante. Agora, é importante olhar que, às vezes, algumas pessoas desenvolvem um excesso de medo. E aí paralisam e congelam diante de iniciativas. E aí, às vezes, as pessoas precisam buscar ajuda, né? Então, lembrando que nesse momento que a gente está online lá no Evoluir, eu, como todos os meus colegas, a gente tem recebido, né, alguns casos, né, de pessoas que estão com um medo muito grande do futuro. E lembrando, né, que esse medo, ele pode sim, se ele ficar em excesso, tudo que é em excesso, o medo, né, num tamanho certo, a gente pode sentir como uma cautela na vida. É aquilo, não vou atravessar a rua, né, então é uma cautela de olhar se o farol está fechado, se nenhuma moto, mesmo com o farol fechado, um carro, uma moto pode atravessar o farol vermelho. Então eu tenho que ter uma cautela na hora de atravessar a rua, ou de entrar no projeto, ou de entrar no relacionamento, né, nessa época de relacionamentos online, né, às vezes eu trabalho com jovens, então às vezes os jovens falam assim para mim, nossa, eu conheci alguém super legal, nossa, mas essa pessoa é muito diferente, né? Então tem que ter uma cautela, peraí, então vamos conhecer a primeira pessoa, entender se essa pessoa é bacana mesmo ou não, só estou tendo só uma visão ali do que ela colocou nas redes sociais. E falando de medo, eu estava lendo hoje, né, nas redes, que tem um profissional que ele é escalador de montanhas e ele escala sem nenhum equipamento de segurança, né? E perguntaram para ele, falaram, poxa, você não tem medo, né, de escalar sem nenhum equipamento de segurança? Porque esse é um esporte que ele pratica. E ele falou assim, ele chama escaladas livres, e ele falou assim, olha, eu nunca escalo com medo. Se eu sentir medo, o que eu faço? Eu treino até ficar confortável com a situação. Então, esse é um caminho. Se eu tenho medo de algo, como que eu posso buscar ajuda, como eu posso buscar recursos, até que eu me sinta minimamente seguro para seguir adiante, né, e minimizar aquele medo dentro de mim, eu seguir com confiança e com segurança. Então, eu achei bem legal o exemplo, porque eu, pelo menos, que tenho assim, né, medo de altas alturas, quando eu vi a reportagem dele, eu achei interessante. Ele também sente medo, mas ele busca, né, caminhos para se sentir seguro e confortável na experiência. Muito bem. Pessoal no Facebook também com a gente, a Elaine Strider. Boa tarde, queridos. Os meus pais e parentes diziam águas passadas não movem moinhos. Ela é da Vila Carrão, pertinho do Evoluir. Também a Vanessa Queiroz, excelente abordagem, especialmente nesse momento de pandemia. E a surpresa da visita aqui de Sueli Firmino. A gente sempre tem um amigo, o melhor amigo, né? Eis aqui a minha number one. Sueli, que já participou comigo de programa na Boa Nova, ela é professora de yoga, mestre em reiki, e minha amiga. A número 1, ela diz o seguinte, um novo olhar, um comprometimento com sua jornada espiritual, mais do que nunca, sem tempo a perder. Agora
é com urgência. Cada um que se melhora leva consigo muitos outros e eleva a frequência de amor que a Terra tanto precisa. A Terra consegue se curar sozinha, o humano, e é perecível. Eu sou Eli Firmino, que também, aliás, eu posso dizer aqui, eu tenho um trabalho muito bacana falando sobre agora também, né? Tudo a ver contigo aí, amiga. Esse programa de hoje que a gente está falando desse agora, né? Tem uma... Eu quero trazer para você, ouvinte, fazer aquela nossa pesquisa, aquela nossa enquete, né? Que está lá no Facebook da TV Mundo Maior, onde está aqui, que a Thaís Kabengele, esse nome é muito forte, gente, Kabengele, pesquisem Kabengele Munanga, eles saberão que esse DNA, que essa família é incrível. Então, cadê aqui a nossa enquete, Thaís Kabengele? Tem uma curiosidade, a origem da palavra agora, eu quero a enquete. Tem não? Não achei aqui, Thaís. Passa para mim se tá, não estou conseguindo ver no Face, tá? Vou continuar aqui, então, com a pergunta. Falamos aqui do futuro, né? Esse medo desse futuro, sofrer por antecipação. Agora, uma dúvida, Delmar. Ser precavido e sofrer por antecipação é a mesma coisa? Não, não mesmo. A precaução, ela é o antídoto, o remédio, vamos dizer, do medo. O medo é o veneno. Qual a diferença do veneno e do remédio? A dose. Então, medo, pavor, terror, pânico, venenos, né? Tanto que eles envenenam mesmo, eles são uma doença, inclusive precisa de medicação, né? As síndromes todas. Já a precaução é o remédio, que é no mesmo diapasão. Por isso que é importante quando nós somos transformar. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, os sentimentos também. Então, se eu estou percebendo o medo escalar, o medo começar a crescer, né, a se transformar em pânico, a ficar, opa, então eu preciso de ajuda, e aí você pode buscar ajuda, ou então, aí tem um outro ponto, né, ele é uma escala, a precaução é um bom remédio, mas tem um outro que é infalível em relação ao medo, como disse a Lê, os esportes radicais, quando você fala assim, mas qual é o oposto do medo? O que as pessoas falam, Alexandre? O oposto do medo é o quê? O meu é muito medo. No outro polo, o oposto, o antônimo. Aí, olha, o medo vem a coragem, né? Isso. Né? Que vai me impulsionar, se for alguma coisa que eu quero muito. Isso. Né? Só que a coragem também no extremo, ela te leva para a inconsequência. Por isso que o gelo seco, ele queima. É o ir com muita sede ao pote, né? Que a gente fala. Aí a pessoa, não, porque agora, e aí, né? E por isso que, aí você vai falar assim, tá bom, mas se um lado do medo, muito medo, pânico, terror né? É um desequilíbrio, o exagero, o excesso de coragem também é porque a pessoa fica inconsequente, ela arrisca a própria vida e a dos outros. E aí você fala, então, mas onde é que está o remédio? E aí vem o remédio para o medo, o remédio para os excessos. Desse polo, bem explicado, é a confiança. É a confiança. Confiança. Isso, porque na confiança, né? E confiar, você vai dizer em quê? Primeiro, né, na força criadora, Deus, a fonte divina, o nome que você, grande arquiteto do universo, é o nome que te apraz. Então, confiar nessa, se nós estamos aqui e aprendemos, né, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Tudo que quando você sai, você olha na natureza que Deus não criou, foi Deus que criou. Então, essa confiança nessa fonte que criou tudo e todos. Então, você começa a transformar o medo em confiança, mas uma confiança raciocinada, uma confiança que não é cega, né? Que é aquela confiança na vida, confiança que nós vamos passar também por essa fase, por esse período, por essas situações. Então, vamos confiar em extrair os aprendizados,
quando você substitui o medo pela confiança, se abre assim um novo horizonte. E aí esse amor que a Sueli falou, que eu concordo, que nesse momento, para mim, uma das possibilidades é essa. Já falamos aqui de solidariedade, é despertar espiritualmente. Para mim, essa é a grande finalidade de todos, o grande aprendizado da humanidade. Eu sempre me lembro, nesse programa não tem como, parece que a energia é muito presente do Dr. Reinaldo, que ele pegava as palavras para dizer, né? E eu tentando imaginar que confiança, fiança de alguma coisa, ou coragem, ele sempre falou muito isso, né? É um aprendizado que fica para a gente sempre. Quando fiar, né? Fiar. Uhum. Eu confio, eu dou fé, crédito, eu acredito, exatamente, nesse caminho. Então, vamos... Né? E aí, Ale? Nossa, sempre quando você fala do Dr. Reinaldo, né, Ale, eu sempre lembro dele e com muito carinho, porque ele falava com a gente, parece que ele via, né? Você que está aí na sua casa, na cozinha, ele via. Na lavanderia. Eu falava, gente, ele está vendo. Então eu me sentia à vista e assim tendo sempre uma grande gratidão, porque eu cheguei aqui, né, conheci a Delmar, o Instituto e toda a minha caminhada, sendo ouvinte aqui do programa da Rádio Boa Nova. E, ouvindo tudo isso, Ale, eu trabalhei um tempo com crianças, eu trabalhei bastante, né, com meditação, que tem o nome em inglês, mas eu vou trazer o nome em português, que é de atenção plena, né? E aí tem uma grande confusão quando a gente fala dessa questão da atenção plena, porque a atenção plena, as pessoas acham que é só uma meditação. Na verdade, a atenção plena é como você estar presente em todos os momentos da sua vida. Delmar trouxe um exemplo sensacional aqui, do dia a dia, né? Que às vezes você senta para saborear uma comida que foi feita com carinho, foi feita com amor, está ali, né, você compartilhando na pessoa, na presença da família, e você vai para o passado ou vai para o futuro e você não consegue saborear, né, aquela comida tão gostosa que está ali, foi feita com tanto amor. E nesse livro, ele traz um exemplo, né, é o livro Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. Ele traz 5 perguntinhas que, para mim, fazem muito sentido com tudo que a gente vem falando aqui, que é o seguinte, né? Ele chama de meditação da amizade, mas amizade por você mesmo. Então, como é que você começa a olhar para você? E as perguntas que ele traz assim... quando você sentir que você está muito agitado, que você está com muita coisa para fazer, e nesse momento de afastamento social, a gente vem ouvindo bastante, né, essas falas, né, de estar com muita coisa para fazer, você para e você olha para você, e aí você se pergunta, como eu posso me nutrir agora? Né? E aí nessa nutrição, os recursos, às vezes falar com alguém, natureza, uma comida reconfortante. Como eu posso reduzir o ritmo? Como eu posso recuar? Eu conheço uma pessoa que ela fala assim para mim, Alê, olha, podem falar para mim o que for, mas eu não entro nessa discussão, sozinha não. Então ela recua, né? Então diante de uma fala, em vez de abrir uma discussão, ela recua. Então como posso recuar? Como posso fazer escolhas melhores? E para mim a mais importante que é, como posso ser gentil comigo mesma? Né? Então, essas 5 perguntas, elas são importantes para trazer a gente para o momento presente. A gente vem falando o tempo todo, aqui a minha Delmar, eu, você, o Júlio, todos que estão passando, a Thaís, que ajuda aqui no programa, e todos os colaboradores, falando disso, né? O quanto é importante os recursos, o quanto esse momento convida para o autocuidado. Então, para aí agora e se pergunta, como você pode ser gentil com você nesse momento? Eu acho que essa é a grande sacada, né, de todos os aprendizados. Tem lá no Face, ouvinte, telespectador, tá lá. Você sabe o valor de viver cada momento? Responde lá pra gente. Sabe viver o valor de cada momento? Aí trouxe aí pra gente a Letícia Lopes, que cuida dessa parte. Aliás, lá atrás, né, eu nem falei, no começo sumiu um pouquinho do Face, do YouTube, mas nós voltamos, né? Foi só um probleminha técnico e resolvemos logo. Quem mais está? Qual mais pergunta para a gente
continuar nessa viagem. Eu quero sair desse... parece aquele brinquedo que a gente jogava bolinha, um voltava e mandava, né? Ia e voltava, né? Quando a Delmar falou agora há pouco dessa corda que a gente estica, vai, mas volta no passado, também estava lembrando desse momento quando a gente brincava assim, era um ir e vir infinito. Viver o presente pode nos auxiliar em nossa saúde mental? Seguramente, essa é uma certeza, porque né, a neurociência já comprova isso. Então, quem faz meditação, e a maioria das meditações foca no presente. A mais simples de todas é você fazer companhia para a sua respiração. Bom, quando você respira, se você fizer companhia para a sua respiração, prestar atenção no ar, que entra pelas narinas mais fresco, você percebe a temperatura, faz o caminho imaginário até os pulmões, volta, sente o ar saindo mais aquecido, se você fica fazendo está no presente, porque a cada respiração você está no momento presente, e isso já é mais que comprovado cientificamente, né, que nós temos, quando temos práticas de presença, e essa é só uma delas, mas todas, outra coisa assim, foca nos seus pés agora, leva a tua atenção para os seus pés, né? Teu corpo, a tua mente pode sair do presente, concorda? Pela mente você tem uma lembrança do passado, você pode ficar preocupado com o futuro, a mente ela sai para o passado e para o futuro. O sentimento também, às vezes você fica assim, começa a lembrar do passado, vem uma tristeza, uma alegria, o sentimento ele pode também se deslocar no tempo e no espaço, mas o que não se desloca ainda no tempo e no espaço é o corpo. O corpo está sempre. Vamos trazer a criança nessa pergunta aí também, porque para a criança sempre importa é o presente. É isso. É uma delícia quando você está com uma criança, por quê? O que ela vive? Ela não vive o passado. Quanto menor, né, até mais é no presente. E tudo. Então, quer um aprendizado, quem tem crianças em casa, é maravilhoso. É só ficar perto e fazer e de novo, nós precisamos reaprender algo que nós sabemos, já que você trouxe a criança, se nós somos crianças um dia e todos fomos, nós já sabemos. Está guardado, está na hora de colocar em prática essa presença, né? Viver então tem vários métodos, porque assim, é garantido a saúde física e mental. Lê, e já se preparando também para a dica, você já falou de um livro aí, né? Já está deixando uma dica para a gente, porque o tempo está hoje acelerado. Nossa, realmente, né, quando tá, é o que a gente falou, né, a questão da noção de tempo, né, esse programa é tão gostoso que passa, voa, a gente nem dá tempo de trazer tudo que a gente estuda para trazer aqui. Então tem esse livro, né, que é Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, ele vem com um CD de meditação, então ele, para prática, para colocar aí no dia a dia, ajuda bastante. Tem um outro que eu gosto bastante também, que eu estou terminando de ler, que é O Outro Lado da Alma, da Isabel Teres. E esse livro, ele fala bastante do que a Delmar trouxe aqui no começo, fala do inconsciente, das imagens mentais e das crenças que fazem a gente, muitas vezes, ficar aí preso no passado, né? E ajuda, então, essas duas leituras. E é claro, gente, sempre o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos como base para tudo. Tanto que quando Delmar também pode trazer para a gente, inclusive eu já vou deixar a minha dica, que Delmar, aproveitando esse retiro, esse momento, escreva sobre esse agora, momento, a importância do agora. Já estou lançando aí, hein? Pode falar. Para mim, a cereja do bolo é quando nós entramos em prece e em oração. Quando você resolve aquietar a mente, tranquilizar o coração, conectar os dois, o cérebro e o coração, e fazer, sabe quando aqueles dias que você está inspirado, aí vem aquela conexão com mentor ou mentora, com algum amigo espiritual, e aí, para mim, essa é o ponto máximo de conexão, de altíssima elevação espiritual, vivendo o agora. Então, por isso que a força da prece, confiança na prece é tão importante. Tem até um capítulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena. Thaís Cabenguele também contribuiu aqui com a gente. Ela trouxe o James Joyce, né?
Não há passado nem futuro, tudo flui em um eterno presente. Bem, Thaís Cabenguele. Eu gosto de uma que diz assim, ó, o presente é onde o passado e o futuro se interpenetram. Aí, refletindo. Poxa, eu ia fazer mais uma pergunta, mas nós estamos tão focados no presente que passou muito rápido. Estamos fazendo o que gostamos, né? Isso é maravilhoso. Graças à Fundação Espírita André Luiz, com as suas emissoras TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Poxa, foi rápido, mas foi realmente maravilhoso. Delmar, muito obrigado. Gratidão é toda minha passar esse tempo presente com vocês. Alexandra, obrigado. Obrigada a cada um. Eu estou saindo aqui assim emocionada do programa de hoje, porque a gente falando do momento presente, como é bom mesmo estar junto aqui, né, nesse momento de afastamento social, estar junto falando sobre esses temas da vida, muito bom. E um sentimento de gratidão. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também a Margarete Papinelli, Letícia Lopes, Thaís Cabenguele na rádio, quem? Rogério Palma. Na TV, hoje eu não soube, né? Fernanda Lima sempre está com a gente, e o Jefferson Carvalho. E na produção, Bruna Paz, na produção aí também de cuidar desse momento de nós conseguirmos entrar no ar. Valeu a toda a equipe FEAL. Obrigado a todos. Fique por aqui, na sequência, vem Guiomar Santana com o Pronto Atendimento. Você acompanhou Um Novo Olhar.